Uma espécie em extinção dentro do futebol, um caso raríssimo de lealdade, de fidelidade e amor a um clube. Ele que recusou os maiores times do mundo para construir um legado naquele que ele era apaixonado. Com uma carreira bastante conturbada e a gente até pode dizer dramática por conta de incontáveis contusões. Hoje, portanto, a história é dele, Marco Reus. Marco Reus nasceu no dia 31 de maio de 1989, em Dortmund, na Alemanha. Filho de pai inglês e mãe russa, o Reus praticamente já nasceu apaixonado por esportes e, claro, pelo Borussia. Por isso, quando tinha apenas 4 anos, seu pai já o colocou na escolinha do bairro. O time era o PTSV e desde sempre apoiou o menino na luta por seu sonho. E a vida do Reus sempre girou em torno da bola. Quando ele era criança, ele improvisava qualquer coisa para fazer de bola e chutar pela sua casa. E com 6 anos, em 1995, ele entrou na base do time do Borussia Dortmund. E muito pequeno e franzino, já se destacava jogando com garotos de categorias acima, e seu talento já era muito diferente. E toda a sua fase infância/adolescência foi vivida dentro do Borussia. Então, naturalmente, ele já ia criando raízes e identificação com o clube. Mas no ano de 2005 ele acabou sendo dispensado justamente por ser magro demais. Ele acabou saindo para jogar numa equipe menor, o Hot Wheels, para ter mais chances de chegar no profissional por um time que certamente seria protagonista. Isso foi no time Sub-17. E depois de quase 10 anos na base do Borussia e mais 2 no Júnior do RW, ele foi promovido aos profissionais em 2007 e 2008. O seu clube jogava a 3ª divisão alemã e com Reus jogando bem, apesar de ainda não ser titular, conseguiu subir para a Bundesliga 2, ou seja, teve esse acesso de divisão. E na temporada seguinte o time ficou em 10º lugar, passou longe de subir, mas o destaque individual o levou à 1ª divisão. Pelo RW Hallen ele disputou 44 jogos, fez 5 gols e deu 4 assistências. Agora com a camisa do Borussia Mönchengladbach, o Reus sabia que poderia aprimorar seu futebol e ganhar a visibilidade de todo o país. E mesmo recém-chegado no clube, já foi muito participativo. Ficou fora de apenas uma partida na temporada. O seu time terminou a liga em 12º lugar. Na temporada de 2010-2011, o jogador seguiu no clube, que por sua vez jogou mal e teve de disputar a repescagem para assim fugir do rebaixamento. Venceu a ida por 1-0 e empatou a volta em 1-1, gol do Reus, que garantiu a permanência do time na elite, que foi, claro, muito comemorada. O alemão disputou 37 partidas, marcou 10 gols e deu 10 assistências ao longo da temporada. Ter sido figura decisiva a salvar seu clube do rebaixamento, o Reus teve o seu talento reconhecido agora na seleção nacional. Quando foi convocado pela primeira vez por Joachim Löw, foi num jogo de eliminatórias da Euro contra a Turquia, em que a Alemanha venceu por 3-1 e o Reus jogou por apenas 1 minuto, mas já sentiu o gosto de vestir a camisa da seleção. Ele entrou no lugar do amigo Mario Götze. Ora, jogando como ponta direita, esquerda e segundo atacante, o Reus seguia mostrando muita versatilidade, evoluindo. Foi eleito o melhor jogador da Bundesliga daquela temporada de 2011-12. Teve ótimos números e ajudou sua equipe a chegar à semifinal da Copa da Alemanha e a conseguir uma vaga na Liga dos Campeões do ano seguinte. Com o desempenho, o Borussia Dortmund não pensou 2 vezes e foi atrás de repatriar o jogador, pagando agora 17 milhões de euros. No Mönchengladbach, o Reus somou 109 partidas, 42 gols e 28 assistências. Quando a temporada nos clubes acabou, o Reus foi convocado para a Eurocopa de 2012 e integrou o plantel alemão no torneio. Ele era reserva e foi banco nas primeiras partidas, entrou na goleada contra a Grécia nas quartas de final e fez até um gol. Na semi, ele entrou no intervalo contra a Itália na derrota e consequente eliminação germânica por 2-1. Depois de muitos anos já consolidado no futebol alemão, Reus
pôde finalmente realizar o seu sonho de criança de defender as cores do seu clube de coração e que ele jamais negou ser um torcedor do Borussia. Além disso, já havia passado 10 anos na base do time. E para fazer isso acontecer de fato, ele teve, claro, que mostrar serviço. Pegou um dos melhores times da história do Borussia nessa primeira temporada e acabou sendo o vice da Supercopa da Alemanha, foi o vice do campeonato alemão, ambos foram perdidos para o Bayern de Munique. Na Champions, o time aurinegro eliminou simplesmente o Real Madrid na semi com grande atuação do Reus, mas na decisão voltou a cair diante do rival de Munique. Um triplete de vices numa primeira temporada individualmente ótima, na qual ele entrou no time ideal da UEFA de 2013, com 49 jogos, 19 gols e 16 assistências. Na temporada seguinte, o Borussia já começou vencendo a Supercopa da Alemanha com uma ótima atuação do Reus, que marcou 2 gols na vitória por 4-2. Seu time dessa vez bateu o Bayern e conquistou essa taça de início de temporada. Ademais, a equipe voltou a ser a segunda colocada na Bundesliga, torneio no qual ele foi o maior garçom com 14 assistências e também o MVP da temporada, ou seja, o melhor jogador do campeonato. Os números: 44 aparições, 23 gols e 22 passes para gols. Naturalmente que um cara com uma média de participação de praticamente 1 gol por jogo e voando jogaria a Copa do Mundo de 2014. E o Reus era um dos melhores, se não o melhor jogador alemão naquele momento. Destaque também na seleção, porém o drama das lesões começou a assombrá-lo e ele ficou de fora do Mundial, que a Alemanha venceu por conta de uma ruptura parcial no tornozelo, praticamente sozinho no amistoso pré-Copa. E nesse mesmo ano, sabendo que saudável era um dos melhores do mundo na posição, Real Madrid e Barcelona fizeram investidas pesadas pelo jogador, no entanto sem sucesso, pois o Reus optou por ganhar menos e continuar em Dortmund, o clube tão pouco queria vendê-lo. O Reus seguiu sendo o principal jogador do Borussia, apesar de conviver com lesões frequentes. Apenas na temporada de 15-16 que ele apresentou um futebol de primeiro escalão. Foi quando marcou mais gols na sua carreira, ele fez 23 em 43 jogos. Nas demais, suas atuações foram bem reduzidas devido aos problemas físicos, assim como a sua participação na Euro de 2016. Mais especificadamente, ele sofreu uma pubalgia na época. Além disso, dentro do período, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho e ficou fora de combate por mais de 8 meses. O único troféu do Dortmund nesse período de 4 anos foi a Copa da Alemanha da temporada 16-17, quando o clube derrotou o Eintracht Frankfurt por 2-1 na decisão. E na temporada 17-18, ele teve uma média de meio gol por jogo e só atuou em 15 partidas, mas que já foram suficientes para levar o Reus à sua primeira Copa do Mundo. Mas aí o desempenho do jogador e da seleção foram bem abaixo do esperado. O Reus começou no banco, mas logo na segunda partida já ganhou a titularidade e decidiu na única vitória alemã, que foi contra a Suécia por 2-1. Ele fez um gol e deu uma assistência no triunfo, que fez a Alemanha respirar. Entretanto, no terceiro jogo, os atuais campeões perderam de 2-0 para a Coreia do Sul e de forma surpreendente deram adeus ao Mundial na Rússia. Na temporada de 2018-2019, o Borussia do Reus perseguiu o Bayern de Munique ponto a ponto pelo título da Bundes, mas acabou com 76 contra 78 dos bávaros e amargou um já tradicional vice-campeonato, com o Reus sendo eleito o melhor jogador da competição. Nos demais torneios não foi longe e essa foi mais uma temporada sem conquistas. O ponta de lança jogou 36 partidas, fez 21 gols e distribuiu 13 assistências. Em 2019 e 2020 a história se repetiu e o Borussia foi segundo colocado na Liga Alemã, mas ao menos conquistou um troféu, foi o da Supercopa da Alemanha com um triunfo de 2-0 para cima do maior rival. O time saiu da seca de conquistas e começou bem essa temporada. Na Champions, a equipe não passou da barreira das oitavas de final. Ainda com os efeitos da pandemia, a temporada de 2020-2021 foi mais uma disputada sob o efeito do vírus e o Borussia voltou a conquistar a Copa da Alemanha nesse ano. Na decisão, o clube passou o carro no RB Leipzig e venceu por 4-1 no Estádio Olímpico de Berlim. O Reus deu 2 assistências para os gols de Haaland e Sancho, que ajudaram nessa grande vitória. Na temporada, o alemão voltou a ter regularidade de minutos em campo e em partidas disputadas. Ele teve 49 jogos, nos quais fez
fez 11 gols e deu 14 assistências. Quando a temporada nos clubes chegou ao fim, aconteceu a Euro 2021, porém o Reus acabou não sendo um dos 23 selecionados e ficou de fora daquela que seria a sua última chance de ganhar um título com a sua seleção. E a sua última aparição foi meses depois, num jogo de eliminatórias para a Copa, em que a Alemanha goleou a seleção de Liechtenstein por 9-0. O Reus fez e serviu os companheiros 3 vezes. Depois disso, ele não voltou mais a ser chamado e essa foi a sua última partida pelo seu país. Com a camisa da Alemanha, ele somou em 10 anos 48 jogos, 15 gols e 14 assistências. Na temporada de 2021 e 2022, mais um vice da Supercopa da Alemanha e mais um vice do Campeonato Alemão. E um dado bem negativo da carreira do jogador foi que ele perdeu o equivalente a 3 temporadas de Bundesliga, com o tempo somado que ele ficou parado por contusões. Nesse ano, que até foi bom, ele disputou 41 jogos, fez 13 gols e deu 18 passes para gols. Os números passaram a mostrar que o Reus se tornou um jogador muito mais cadenciador e assistente goleador. Claro que ter tido um camisa 9 como o Haaland ajudou muito o craque a crescer seu número de assistências. Na temporada de 2022-2023, o Borussia mais uma vez não ganhou títulos, só que dessa vez em específico o vice da Bundesliga foi muito dolorido, porque o time abriu boa vantagem na frente da tabela, e mesmo após alguns tropeços, chegou na última rodada dependendo só de suas forças, jogando em casa contra o Mainz, que já não disputava mais nada dentro do campeonato. E qualquer vitória simples daria o título aos aurinegros. Porém, o Borussia apenas empatou em 2-2 e perdeu o título no saldo de gols para o Bayern. A temporada de 2023-2024 era a última oportunidade do Reus conquistar mais algum título com o Borussia. Na Bundes, o Leverkusen não deu a menor chance, e na última partida em casa do campeonato, ele fez um gol e deu uma assistência, e no apito final foi literalmente pro meio da torcida, pro meio da muralha amarela que o tanto ama. Na Champions, o Borussia Dortmund foi passando as fases até chegar à decisão. No mesmo Wembley de 11 anos atrás, o time tinha pela frente agora o Real Madrid. O Reus entrou com a partida em andamento e seu time perdeu de 2-0 para os merengues, que eram favoritos. Então, o jogador se despediu do clube da sua vida sem a orelhuda, mas, claro, com muito respeito por tudo aquilo que fez durante 12 anos. Com a camisa do Borussia, o Marco Reus disputou 428 partidas, fez 170 gols, deu 131 assistências e conquistou 4 títulos. Atuando pelos clubes até o presente momento, o Reus já totaliza 581 jogos, 261 gols e 163 assistências, além, claro, dos 4 troféus conquistados. Algumas especulações já surgiram sobre o futuro do jogador, que decidiu ainda não se aposentar do futebol e tem seu destino quase certo, o Los Angeles Galaxy da MLS. Como você pode ver, o Marco Reus foi um daqueles personagens em que o IC parou sobre sua carreira. Pensar em situações hipotéticas como não ter se machucado tanto, ter mudado de clube, ido para um time que disputasse grandes títulos, mas os fatos são que as escolhas do Reus o fizeram ser um dos maiores ídolos de um clube, o maior artilheiro do Borussia. E portanto, esse é o grande Marco Reus. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!